Olá, boa noite. Nós vamos começar hoje a nossa terceira aula do método CEP. E hoje nós vamos falar sobre as emoções. Para a gente começar essa aula, eu quero convidar vocês a buscarem uma postura para a gente se preparar para esse momento, para esse aprendizado, e a gente se conectar com o aqui e o agora, deixando um pouquinho a correria do dia a dia se assentar e começar a se conectar com as nossas emoções, com o nosso corpo, e preparar a nossa mente para o aprendizado. Então, eu convido você, aonde você estiver, a apoiar os seus pés no chão e tentar se colocar numa postura em que a sua coluna fique ereta, alinhada a sua cabeça com a sua coluna, buscando uma postura em que você se sinta confortável, mas ao mesmo tempo atento. E se for confortável para você, você pode fechar os seus olhos, soltando toda e qualquer tensão desnecessária. E comece a prestar atenção no seu corpo neste momento, soltando toda e qualquer tensão desnecessária, abrindo mão do controle, vai deixando assentar as preocupações, os pensamentos, notando o seu corpo neste momento. Comece a perceber o apoio dos seus pés, vai soltando qualquer tensão que exista ainda nos seus ombros, nos braços, deixando o peso da gravidade, sentindo o peso da gravidade sobre o seu corpo. E numa atitude de curiosidade, de abertura, vai se abrindo para tudo que está presente neste momento, sem julgamentos, sem tentar controlar. Apenas comece a perceber emoções que estão presentes. Veja se é possível nomear essa emoção, esse sentimento. Comece a perceber os seus pensamentos e deixe a sua respiração ir adotando um ritmo natural. Vai percebendo os músculos da sua face, soltando a sua língua. Talvez você note muitos pensamentos. Não é necessário controlar, esvaziar a mente. Nós vamos nos colocando apenas como um observador da nossa própria realidade. Uma atitude de aceitação das nossas sensações, emoções e pensamentos. Reconhecendo tudo que está presente, sem brigar, sem julgar, acolhendo o nosso eu. E aos poucos, então, vai trazendo a sua atenção para as sensações da sua respiração. Notando o ar entrando pelas suas narinas, passando pela garganta. Comece a se integrar, a perceber o fluxo do seu corpo ao inspirar e expirar. Vai se entregando a esse sentir do seu corpo,
sentir a sua respiração. Neste momento, nós não fazemos nada. Apenas observamos e sentimos. E caso você perceba alguma angústia, algum desconforto, alguma ansiedade, preocupações, acolha tudo isso, reconhecendo que está presente, aceitando, sem querer controlar, mudar ou julgar essa experiência como uma experiência boa ou ruim. Aos poucos, então, vai tomando consciência do seu corpo como um todo novamente. Reconhecendo a temperatura do seu corpo. Percebendo o espaço que ele ocupa. A temperatura do ambiente. O toque da sua roupa no corpo. Talvez as diferentes temperaturas do seu corpo. Vai notando os sons do ambiente ao seu redor. Ou talvez a ausência de sons. E aos poucos vai trazendo essa pequena prática ao final, mexendo os seus pés, suas mãos, vai despertando o seu corpo. Podendo fazer um movimento que o seu corpo peça, pode ser um alongamento. Abrindo seus olhos quando você se sentir pronto. É um grande desafio a gente tomar consciência das nossas emoções na maior parte do dia, porque as nossas emoções, elas estão numa região do cérebro que não conhece a linguagem. Então, é muito difícil para a gente, muitas vezes, reconhecer e verbalizar o que a gente está sentindo. Mas é muito importante, porque o reconhecer as nossas emoções é a base da inteligência emocional. É o que vai fazer a gente tomar consciência dos nossos gatilhos, de como a gente age, de como a gente decide, e do que realmente nos faz feliz ou infeliz. Como que a gente está durante o dia, no dia a dia. Muita gente acha que ser feliz está nas grandes realizações, nos grandes momentos, nas grandes coisas que acontecem na vida e que nos marcam. Mas o dia a dia, a nossa felicidade é feita no agora, a cada dia. Quando a gente acorda, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente encontra pessoas que a gente conhece ou que a gente não conhece. E como a gente vê essa realidade, o filtro que a gente usa para olhar essa realidade, é que vai determinar os nossos sentimentos. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a diferença entre as emoções e sentimentos, como elas podem estar afetando a nossa vida do dia a dia, o que a gente chama de felicidade. Mas antes eu queria desmistificar algumas coisas. Muita gente considera que algumas emoções são ruins e que não podem ser sentidas. E quando a gente cria essa verdade para a gente, nós passamos o tempo todo fugindo de determinadas emoções, que aprendemos não serem boas ou não serem adequadas. E às vezes aprendemos isso lá na infância e passamos a vida toda fugindo de determinadas emoções. Por exemplo, a ansiedade. Muita gente acha que a ansiedade é uma coisa ruim e a gente começa a negar a própria ansiedade ou fugir dela. Só que quando a gente foge das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente entra na negação ou na fuga dessas emoções, o que a gente acaba fazendo é perpetuar essas emoções na nossa vida.
Quanto menos eu quero sentir ansiedade, mais ansiosa eu fico. Quanto menos eu quero ficar triste, mais eu me prendo à tristeza. Conforme a gente for estudando e entendendo a natureza do cérebro e da nossa mente, a gente vai começar a entender por que isso acontece. E como que a gente vai aprender a fazer para lidar com isso. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho para a gente entender qual é a diferença e por que é importante aprender essa diferença do que são emoções e sentimentos. Embora muitas vezes as emoções e sentimentos sejam tratados como sinônimos, emoção e sentimento são coisas totalmente diferentes. A emoção é um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo externo. É quase que automático. Já o sentimento é uma resposta à emoção, mas está relacionada com como cada um sente, interpreta a realidade e dá significado àquela emoção. Então, as emoções, elas são reações inconscientes, enquanto que os sentimentos, eles são uma espécie de juízo que fazemos sobre as emoções. Então, o que a gente pode mudar a emoção? Não pode. Nós vamos sentir as emoções, elas vão chegar a gente porque elas são praticamente automáticas. Então, o que acontece funciona mais ou menos assim. Nós percebemos um estímulo externo e não temos uma resposta imediata do nosso corpo, que é o que chamamos de emoção. É uma resposta fisiológica, né? Nós sentimos o estímulo externo, nosso cérebro reage e libera uma determinada química que faz a gente sentir aquilo. A alegria, a tristeza, a raiva, o medo. Essas são algumas emoções básicas que todos os seres humanos vão sentir em algum momento da vida. Mas logo em seguida que vem essa resposta fisiológica da gente, né, neural e emocional, vem a nossa consciência, que é a nossa interpretação, o significado que a gente dá para esse estímulo e para essa emoção. E o interessante é que quanto mais a gente ressalta esse sentimento, mais a gente alimenta aquela emoção. Como assim? Se você sente um medo, por exemplo, e em determinada situação, por exemplo, estamos diante de um leão. É natural que diante de um leão, é um perigo, o nosso corpo, de forma automática, já libere uma descarga química no nosso corpo com cortisol, adrenalina, para entrarmos no estado de luta e fuga, que é a sensação de medo. Isso não escolhemos. Mas o sentimento que vem em seguida vai depender de pessoa para pessoa. Tem pessoas que podem olhar para aquele leão com curiosidade, ou interpretar que é um bicho de pelúcia, ou que ele está treinado, ou que ele está dopado, e não sentir tanto medo. Já tem pessoas que podem ficar apavoradas, paralisadas. Essa resposta seguinte, de acordo com a interpretação que nós damos, é o sentimento. E ele tem infinitas possibilidades de acordo com a nossa interpretação. E por que isso é importante? Porque é aqui que vão entrar os gatilhos. Eles vão se basear nas nossas crenças, nas coisas que a gente já viveu, nas coisas que a gente já aprendeu sobre aquele mundo externo. E quando a gente começa a entender como que a gente interpreta, quais são as nossas crenças sobre isso, a gente pode começar a mudar o significado e mudar o nosso sentimento sobre determinadas situações. Então, imagine que você está em um grupo de amigos, uma turma fazendo safari, que é essa situação que eu falei. Né? E no meio das selvies da diversão aparece um leão assustador e faminto na lateral do jipe. E sem que o guia turístico tivesse percebido. A resposta imediata é de medo. Mas a outra resposta vai depender da interpretação que cada um vai ter. Alguns vão ficar admirados, outros vão ficar curiosos, outros podem ficar apavorados. Essa reação seguinte ao sentimento, ela depende de pessoa para pessoa. Então, as emoções, ela ocorrem no corpo. Nós sentimos as emoções no corpo. Nós sentimos aquele frio na barriga, as nossas mãos gelam, o coração acelera. As emoções, elas se refletem diretamente no corpo. Já os sentimentos, eles vão ocorrer aqui na mente. Vai depender do que passa aqui na nossa mente.
Então, a cada vez que nós fazemos uma interpretação e geramos um sentimento, esse sentimento pode retroalimentar as nossas emoções, ou causando mais medo, por exemplo, naquela situação, ou causando menos medo. Então, a gente entender qual é a emoção que a gente tem, quais são os nossos gatilhos, ter consciência de como o nosso corpo está reagindo, nos ajuda, diante das situações, a escolher melhor a nossa forma de reagir. Porque a emoção é automática, mas o comportamento, como nós vamos reagir diante dessa emoção e qual o sentimento que nós vamos gerar, esse está no nosso controle. Mas quando nós estamos vivendo uma vida muito reativa, o que eu falo que é reativo? É quando a gente está sempre no automático, na reatividade do sente, tem o estímulo, sente e reage. Quando nós fazemos isso sem consciência do que está acontecendo, do que estamos sentindo, nós perdemos a capacidade de escolher. É aquela situação que muitas vezes ficamos com raiva e explodimos, ou que sentimos medos e paralisamos, ou que chegamos diante de determinadas situações, o medo de falar em público, por exemplo, é uma situação que muitas pessoas travam. E quando ela não tem gatilho, não tem consciência, não traz consciência para o que está acontecendo e por que está por trás de toda aquela situação, ela continua entrando nos mesmos modos de reagir que ela aprendeu ou que ela já está acostumada a fazer. Então, ter consciência de como a gente reage, se sente diante de uma emoção é fundamental para a gente recuperar uma emoção ou um sentimento negativo. Como que a gente vai se recuperar disso? E esse processo de autoconsciência, ele vai nos ajudar a manter o equilíbrio emocional. Por isso que o primeiro passo para a gente conquistar o equilíbrio emocional não é fugir das nossas emoções. Não é fugir da tristeza, da ansiedade, da angústia, do medo. É a gente reconhecer e olhar para eles como eles são, com coragem. E como que eles refletem no nosso corpo. Então, da mesma forma que uma emoção desperta um sentimento é capaz de gerar mais emoções da mesma espécie. Então, imagine, por exemplo, uma outra situação em que você está prestes a apresentar um trabalho, um TCC, ou uma reunião importante. Os seus pensamentos dominantes podem dizer que você será julgado, criticado, que você vai ter um branco, que você vai paralisar, e que talvez você trave naquele momento. Se você deixar esses sentimentos e pensamentos automáticos, né, te dominarem, aquela sensação de medo de falar ali em público pode se transformar numa descarga tão grande que vai alimentar ainda mais o seu medo, levando você, por exemplo, gera um medo, você fica ofegante, as mãos suam. Mas se você se deixa dominar por isso, você pode entrar num loop e estar sempre travado ou evitar essas situações. Que são as duas reações comuns diante dessas. É a luta, é a gente querer brigar com aquele sentimento ou fugir daquilo ali. Então, as 4 emoções básicas mais conhecidas é a alegria, tristeza, a raiva e o medo. Essa todos nós vamos sentir, são inevitáveis. E as emoções, elas estão ligadas à área da amígdala, que é a mais reativa, a automática. É a amígdala que está lá no sistema límbico que processa as emoções. E ela existe num tempo de processamento da emoção, em que a gente pode, para evitar aquela descarga emocional e aquela reação que a gente tem do sentimento e do comportamento, a gente pode evitar isso fazendo, por exemplo, uma respiração de 10 segundos para fugir desse sequestro da amígdala. Porque a amígdala é automática, é ela que nos faz sair daquela. Sabe aquela reação que a gente tem muitas vezes em situações de pânico, de muito medo? A gente só consegue tomar uma decisão consciente nesses momentos quando a gente consegue sair desse sequestro da amígdala. Por quê? Porque imagina que você está no meio de um acidente de carro, por exemplo, que você precisa de uma reação rápida. Não dá tempo para você ficar pensando, ai, será que é um acidente? Ai, será que eu piso no freio ou será que eu viro para lá? Né? Será que eu desvio disso aqui ou será que... Não.
Nesses momentos de muito risco, o nosso corpo ele foi feito para nos proteger. Então, essa resposta automática ela serve para essas situações, de uma situação real de perigo, em que a gente precisa de uma resposta em que a gente não precise ficar tomando decisões. Mas diante de situações em que nós não estamos diante de um perigo real, ou que é só um gatilho e que uma falsa interpretação da realidade, nós podemos ser roubados por essa ativação da amígdala e ter reações que nós nos arrependamos depois. Então, as emoções, elas são ilógicas, irracionais, porque o sistema límbico ele é separado, ele está fora lá do neocórtex, que é a parte do cérebro que lida com os nossos pensamentos conscientes, o raciocínio, a tomada de decisão. Então, quando nós estamos sob a ação das emoções, nós não conseguimos ter uma decisão racional. Então, aqui é só para exemplificar, depois eu posso compartilhar lá na plataforma esses slides. A emoção, ela é ativada no sistema límbico. Nós temos 4 emoções básicas, mais ou menos. Elas são aprendidas com evolução, então todos nós temos, elas fazem parte da natureza humana. Elas têm caráter imediato, elas nascem e morrem rapidamente. Diante de uma situação de perigo, nós sentimos medo, mas esse medo passa rapidamente. Elas são intensas e poderosas, são definidas psicofisiologicamente e podem ser geridas pela desconexão. Já o sentimento, não, ele está na área do lobo frontal, no cérebro. Ela tem um número ilimitado de sentimentos, de acordo com a nossa interpretação. Eles têm origem na interpretação dos eventos, sobre o que a gente pensa sobre o que aconteceu. Ele é o que fica da emoção, porque a emoção passa rápido, mas o sentimento pode se perpetuar. Eles são mais suaves, não são tão intensos quanto as emoções, podem ser definidos com palavras e podem ser geridos com a reflexão. E qual a importância da gente entender tudo isso? A importância é porque nós conseguimos perceber os nossos gatilhos emocionais, que são o quê? São as situações do passado, experiências negativas que marcaram a nossa memória e que podem nos ativar emocionalmente em momentos de sequestro, que vão ativar a nossa amígdala. Exemplos, situações que têm estímulos semelhantes e que acontecem novamente. Então, às vezes, você passa por alguma situação que lá no seu inconsciente faz uma associação com algo que você já passou semelhante no passado e que te causou dor, sofrimento, e você entra num modo de reatividade para se proteger, porque o nosso corpo ele foi feito para nos proteger da dor. O nosso automático, nós vamos buscar o que dá prazer e tentar evitar o que dá dor. Então, se lá atrás nós temos guardado uma memória que aquela situação nos causa dor, nós vamos automaticamente reagir diante dessas situações. E às vezes é o que acontece quando nós tivemos um relacionamento difícil ou uma situação de dor e muitas vezes evitamos nossos novos relacionamentos, nos sabotamos, porque lá inconscientemente, às vezes, nós estamos associando o estar num relacionamento com sofrimento. Porque sofremos, achamos inconscientemente, às vezes, ou conscientemente, mas para nos proteger, nós evitamos relacionamentos novos. Evitamos criar intimidade. E eu até passei por isso por um bom tempo. Sem nem perceber, eu sabotava os meus relacionamentos. Depois de alguns meses, eu começava a criar situações para os relacionamentos acabarem. Porque eu não queria que eles evoluíssem, porque lá na minha memória, eu estava com a memória de que casamento não é bom, casamento nos priva, casamento nos faz sofrer, não dá para ser feliz no casamento. E quando eu acreditava naquilo, tudo que fosse levando para próximo disso, eu tentava fugir. Mas isso tudo era inconsciente, e isso é o que nós chamamos de sabotadores. Então, emoções negativas são desencadeadas como respostas aprendidas, né? As emoções negativas, elas são essas interpretações. Para a gente começar a trabalhar os gatilhos, a gente vai fazer uma ferramenta hoje muito poderosa. A gente tem que começar a perceber os sinais do nosso corpo, como o nosso corpo sente diante de determinadas situações. Começar, qual é a situação e como a gente percebe no corpo aquela situação.
Sabe aquela coisa que você passa e você, ai, me deu um mal-estar. Eu já falo assim, eu não falo nem assim que eu tô. Eu falo assim, ai, eu vou em tal lugar, me dá náusea. Porque é uma situação que é tão desconfortável para mim que eu já percebo já que eu tô com nó na garganta, que eu tô com náusea, porque aquilo está me gerando um gatilho. Às vezes a situação não tem nada demais, mas se eu lá inconscientemente estou associando com alguma memória de dor, meu corpo sente imediatamente. Aí, nestes momentos, quando a gente percebe o nosso corpo, a gente pode tentar dar um nome a essa emoção, perceber que emoção é essa. Nem sempre é simples e é fácil, mas é importante que a gente fale o nome dessa emoção. E a gente vai começar a treinar, por mais que não seja muito preciso, é importante a gente treinar, dar um nome para essa emoção. Depois que a gente nomeia essa emoção, a gente começa a rastrear a origem. Qual o pensamento que veio nesse momento? O que isso me associa? O que isso me traz de memória? E começar a identificar os padrões. Quais são as situações que me trazem esse tipo de resposta, de emoção, de sentimento, de reação no corpo? E então a gente vai começar a tomar consciência dos nossos gatilhos. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Então, duvide do que você já fala e repete por anos a fio. Porque nós ficamos presos a padrões porque estamos repetindo incessantemente. Ah, eu sou assim mesmo. A minha filha hoje mesmo me falou algo assim. Ah, eu não gosto que me toquem. Eu falei assim, cuidado com o que você fala. Eu falei assim, agora, neste momento, porque as coisas que a gente fala vão se tornando verdades e começam a enganar a gente mesmo. Eu falei assim, agora, neste momento, você está com algum sentimento que está te fazendo não querer que ninguém mexa com você, que ninguém se aproxime. Mas isso não é você. Você não é, eu não gosto que ninguém me toque. Generalizar situações e momentos e emoções são muito perigosos. Que a gente vai criando verdades e talvez desenvolvendo gatilhos diante das situações. Então, para relembrar, a emoção é uma resposta instantânea, inconsciente, e o sentimento é uma emoção processada. E você pode até tentar esconder um sentimento, mas as suas emoções elas se manifestam em forma de microexpressões faciais. A gente, mesmo que não tenha consciência, a gente só de olhar para uma pessoa, mesmo que a gente não conheça, a gente consegue perceber se aquela pessoa está triste, se ela está alegre, se ela está com medo. Então, esteja atento aos estímulos que se transformam em gatilhos emocionais. E é isso que a gente vai fazer agora com a ferramenta. Se você não conseguiu imprimir a ferramenta, não tem problema. Você pode pegar um papel e uma caneta, eu vou falando, vou dando guia, você vai começar a anotar as suas percepções, tá bom? Então, para quem ainda não pegou, eu vou dar um tempinho para você ir lá pegar o papel, a caneta, a sua ferramenta, e nós vamos começar a tomar consciência das nossas emoções e dos nossos gatilhos. Então, agora a gente vai começar a fazer o mapa dos nossos sentimentos. E aqui na coluna da esquerda temos uma lista de sentimentos. E nós vamos começar a tentar fazer um alinhamento. Dentro do nosso dia a dia, tentando pensar na última semana, nas últimas semanas, ou talvez nesse ano, nos últimos meses. Na primeira coluna, nós vamos colocar a frequência de 0 a 10. O quanto você considera que você costuma sentir essa emoção no seu dia a dia. Então, vamos começar pela raiva. De 0 a 10, o quanto você considera, você sente raiva no seu dia a dia? Desde a hora que você acorda, quando você interage com as pessoas que você convive, quando você vai para o trabalho ou no trânsito sozinha, quando você é contrariada, quando você volta do trabalho, nos fins de semana, nas suas interações com a família, à noite. Tenta relembrar a sua rotina e perceber de 0 a 10. Considerando que 10 é uma nota assim que você sente com muita frequência, várias vezes ao dia.
E 0 é eu nunca sinto. Não me lembro de nenhum momento que eu tenha sentido a raiva. Pode ser uma raiva pequena, uma raiva grande, uma pequena frustração, mesmo que você não tenha reagido. Tente ser o mais sincera possível com você. Coloque aí a sua nota. E aí, do lado dessa nota, você pode colocar até um xizinho. Você vai colocar de 0 a 10 qual é a intensidade que essa raiva costuma se manifestar. Em que 10 é aquela raiva explosiva em que você perde totalmente o controle. E que 1 é uma raivinha, aquela irritabilidade que às vezes a gente considera normal. Coloca aí, de 0 a 10, qual é a intensidade que você costuma ter essa raiva? Você pode fazer uma média. Você tem muitas raivinhas e de vez em quando tem uma raivona, você pode fazer uma nota média. Embaixo da raiva, nós vamos colocar a inveja. De 0 a 10, o quanto você costuma ter inveja? Seja inveja, a inveja às vezes é difícil de reconhecer, porque é um sentimento que a gente aprende que é feio. Mas às vezes a gente olha para a vida de uma pessoa que a gente gostaria de ter uma vida parecida com ela, e lá no fundo, a gente sente inveja. E que às vezes a gente até chama de inveja boa, para não ter que olhar para ela, ou para não se olhar com uma cara muito feia. Mas vamos admitir essas pequenas invejas, ou essas invejas boas também. Porque elas refletem algo de você. E do lado você vai colocar uma nota. De 0 a 10, quanto é a intensidade dessa inveja? Com que frequência e com que intensidade você costuma sentir inveja? Seja de colegas de trabalho, seja de pessoas que você não conhece, às vezes daquelas pessoas que têm uma vida maravilhosa, que você julga que é maravilhosa, que são bem-sucedidas, que talvez você gostaria de ter aquela vida, e quando você olha, você fica... O que é uma inveja boa? Ah, eu considero que não tem inveja boa, mas as pessoas chamam de inveja boa aquela inveja que você não deseja o mal para outra pessoa, você não gostaria que a pessoa não tivesse aquilo, mas que você tivesse aquilo. Às vezes a gente tem aquela inveja assim, ah, ele não merecia, não queria, ele não deveria ter. Mas às vezes as pessoas acham que é uma inveja boa. Essa é uma leitura que eu faço, que eu vejo, né? Para mim não é boa, tudo é inveja. Esse julgamento de bom ou ruim, eu acho que seria essa inveja, do tipo, eu fico feliz porque a pessoa é bem-sucedida, mas eu também queria. Insatisfação. Escreve aí, insatisfação. De verdade, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, o quanto você sente insatisfação. Insatisfação pela sua rotina, pelo seu trabalho, pelos seus relacionamentos, pelos seus resultados, pela sua vida emocional. Quanto você está insatisfeito no dia a dia com a sua própria vida ou com você. Às vezes você está sentindo essa insatisfação pelo seu próprio corpo, pelo que você tem feito ou não tem feito. E do lado coloca a intensidade. O quanto você sente insatisfação? É muito? É intenso? Agora, angústia. Com que frequência você se sente angustiado? Por não estar fazendo o que você acha que deveria? Ou por estar fazendo algo que você não gostaria? Com que frequência você diria que sente angústia? Coloca a frequência e ao lado já coloca a intensidade. Qual é a intensidade dessa angústia? Quanto ela tem te afetado? Estresse. O quanto você tem se sentido estressado, cansado? Pode ser o estresse que traz aquela fadiga física, mental, emocional. Quanto você considera que a sua rotina está estressante, você passa
Percebe essa sensação de estar estressado durante o seu dia? Todos os dias, quando você chega em casa, você chega e fala: nossa, hoje eu estou cansada. O dia foi estressante. Você chega na sexta-feira com aquela sensação do tipo, ufa, ainda bem que acabou. Nossa, não vi a hora de chegar ao fim de semana. O quanto você diria que está sentindo estresse? O estresse a gente percebe muitas vezes, quando a gente ainda não tem uma consciência emocional muito grande, a gente percebe no corpo. Porque a gente começa a adoecer, o corpo físico sente a descarga física. E do lado você coloca a intensidade desse estresse. Se é um estresse pequeno, se é grande, sem julgamentos, porque o estresse, essas emoções todas fazem parte. Né? Não tem como a gente dizer que não vai ter estresse. A gente só vai dizer assim, não vivo nenhum tipo de estresse só o dia que eu morrer. Aí eu morri. Aí tô no céu já. Medo. De verdade, de 0 a 10. Com que frequência você sente medo? Pode ser desde aquele medo de coisas, fobias de animais, de insetos, ou medo do futuro, medo do dia da manhã, medo de não dar conta, medo da própria vida. Com que frequência você percebe esse medo no seu dia a dia? E com que intensidade? Esse medo é intenso, é leve? Rejeição. Com que frequência você se sente rejeitado? E veja que rejeição não é só quando alguém não nos quer, nos abandona. Às vezes a rejeição ela vem de uma mensagem não correspondida, que você interpretou como uma rejeição, um telefonema que não foi respondido, que te fez sofrer, alguém que está distante, alguém que se foi. Eu lembro que durante um tempo eu não tinha consciência, mas o fato dos meus filhos estarem entrando na adolescência e não quererem mais tanto a minha presença, a minha participação, a minha atenção, me fez me sentir rejeitada. E eu ficava com muita raiva. A raiva é um reflexo muito comum do sentimento de rejeição. Quando sentimos rejeição, né, em relação a determinadas pessoas, costumamos ter muita raiva delas. E isso não tem a ver com o que a pessoa faz, tem a ver com como nós nos sentimos em relação ao que ela faz. Porque muitas vezes a pessoa não está rejeitando, mas se nós nos sentimos assim, é o nosso sentimento. Então, coloca aí, com que frequência e com que intensidade você acha que se sente rejeitado no dia a dia? O próximo é a ansiedade. Com que frequência você acha que se sente ansioso? Está sempre correndo, sempre preocupado, sempre planejando, sempre com a cabeça na manhã, no futuro, no mais tarde. Enquanto você não tem conseguido se conectar com o momento presente, descansar no aqui e agora, no confiar na vida. Enquanto você tem se sentido assim? E com que intensidade? Um pouquinho de ansiedade diante de coisas novas, de desafios, de um trabalho novo, de uma viagem, é natural. Tem ansiedades que fazem parte da vida e que nos ajudam a nos movimentar, a nos mover. Mas o quanto essa ansiedade tem tirado a sua qualidade de vida, sua saúde, te impedido de desfrutar o momento presente? Coloca aí a nota. E agora vamos para o apego. Com que frequência você sente essa emoção de apego? Apego a coisas, a situações, a pessoas, a vida. O quanto a gente consegue perceber o quanto a gente sofre com apego quando a gente percebe o quanto a gente sofre quando perde as coisas. Às vezes são pequenas coisas. Hoje, por exemplo, parece até besteira, mas eu percebi o meu apego. Eu esqueci minha garrafinha de água lá no consultório médico.
Eu entrei no carro, que eu percebi que eu estava sem ela, eu sofri. Mas eu falei, gente, por que eu estou sofrendo? É só uma garrafinha. Mas é porque eu já tenho um apego a ela. Então, quanto mais apego a gente tem, mais sofrimento a gente vai ter quando a gente perde. Já mais medo de perder a gente tem. Então, quanto você está apegado à sua vida, às situações, a pessoas? E qual a intensidade desse apego? Tem pessoas que são muito apegadas a pequenos detalhes, né? A coisas de casa, a lugares, a rotinas. E tem pessoas que não, que são menos apegadas, que vivem bem com as mudanças. Quanto você é mais apegado, isso vai mostrar um pouco também o quanto a gente é controlador. A vergonha. O quanto você sente vergonha no dia a dia? Vergonha de situações, de coisas que você fez, vergonha de lugares, de pessoas. O quanto a vergonha tem afetado seu dia a dia? E qual a intensidade dessa vergonha? Percebe que a vergonha, ela geralmente é um sentimento que nos trava, que nos bloqueia. Então, às vezes, você nem percebe a vergonha, mas você evita determinados lugares e situações justamente porque tem vergonha. E você já está tão acostumado a evitar essas situações, por exemplo, eu tinha muita vergonha de ter que falar em público. E eu evitava. Eu nunca fiz um mestrado na vida, porque o natural é a gente formar, fazer pós, ok? Ir para o mestrado. Eu era louca, eu adorava, né? Aprender, estudar, mas eu parei, porque lá no fundo, eu falei, gente, eu morro de vergonha de falar, de dar aula. Como é que eu vou fazer um mestrado se eu vou ter que falar? Eu vou ter que ensinar. E aí eu nunca fui atrás de fazer um mestrado. E isso me bloqueou durante uma década, pouco mais de uma década. Agora eu não vou mais fazer mestrado, pelo menos não na área do direito. Mas isso me impediu. Isso tudo tinha a ver com a vergonha. Ciúme. Com que frequência você sente ciúmes? Ciúme das pessoas? E com que intensidade? E às vezes pode nem ser necessariamente dentro de um relacionamento, pode ser de amigos, de parentes próximos, de filhos. Agora eu quero que você multiplique esses dois números que você colocou, da intensidade e da frequência, e ache um fator. Qual é esse fator? Multiplique esses números, coloque do lado igual e coloque qual é o fator que você acha para cada uma dessas emoções. E agora, quando você terminar de fazer esse cálculo, eu quero que você olhe para os números e veja, desses aí, quais são os 4 que têm o maior fator. Quais são as 4 emoções que têm mais afetado o seu dia a dia? É raiva? É medo? É estresse? É ansiedade? É insatisfação? É apego? Faz uma marcação aí nessas 4 emoções que são mais intensas, que estão afetando mais a sua vida hoje. E agora nós vamos passar da mais intensa para menos intensa e das que você marcou, das 4 mais intensas, e nós vamos começar a preencher as próximas colunas, percebendo cada uma. Então você vai pegar, eu não vou falar, você vai pegar aí a que você marcou, que tem o maior fator, vai tentar se conectar com essas situações em que você vive essa emoção e vai começar a colocar na primeira coluna o que eu comunico, o que eu costumo falar, o que eu costumo fazer. Comunicação pode ser verbal,
comportamental, pode ser uma inação. Coloca aí, o que você costuma comunicar nessas situações que você costuma sentir essa emoção? Você grita, você silencia, briga. O que você sente? O que você comunica? Do lado do que eu comunico, você pode colocar o que eu penso. Pode ser uma imagem. Tente se recordar qual é o diálogo interno que você costuma ter quando tem essa emoção. Perceba que quando a gente fala, por exemplo, de raiva, a raiva está relacionada a uma necessidade, a pensamentos que vêm com julgamentos e interpretações sobre uma determinada situação. Então, a gente tomar consciência do escalonamento de pensamentos que vêm, sejam julgamentos sobre a situação, sobre a pessoa. Escreve aí frases das imagens que vêm à sua cabeça. O que você pensa nesse momento? Ninguém me entende? A vida é difícil? Eu, eu sempre estou sozinha? Quais são os pensamentos? Ao lado dos pensamentos, ou embaixo, como você preferir, você vai colocar em que situações, em que ambientes ou com que pessoas que costuma sentir essa emoção. Quais são as situações que essa emoção costuma ocorrer? É no trabalho? É no relacionamento? É com uma pessoa específica da família? É no trânsito? É na hora de dormir? Quando eu deito a cabeça no travesseiro? Em que situações, em que momentos que você costuma perceber essas emoções? E agora você vai colocar quais são as consequências. Quando eu percebo, comunico isso, sinto, percebo isso nesses ambientes, qual é a consequência física, emocional e espiritual? O que vem logo após? Você fica com o corpo tenso, você acaba brigando e se desconectando das pessoas que você ama, você acaba descontando na comida ou na bebida, ou tomando remédios para relaxar, para dormir. O que acontece logo depois? Você tem adoecido mentalmente, fisicamente? Escreve aí quais são as consequências desse comportamento. E agora nós vamos fazer o mesmo com a segunda emoção. Qual é a sua segunda emoção mais intensa? E aí eu vou dar um tempo para você preencher esse passo a passo. O que eu comunico quando eu estou com essa emoção? O que eu penso diante dessa emoção? Em que ambientes, pessoas e circunstâncias essa emoção costuma acontecer? E quais são as consequências físicas, emocionais e espirituais? Procure ser o mais sincero possível, mesmo que isso doa, mesmo que isso traga angústia, porque a consciência traz libertação. A consciência sobre como nós estamos vivendo é que vai nos permitir realizar mudanças, olhar a vida de outra forma. Eu lembro que por um tempo, primeira vez que eu fiz esse exercício, eu percebi que por mais que a minha vida fosse ok, digo assim, eu tinha uma vida ok, não tinha grandes problemas, grandes situações, ninguém com doença, algumas questões de família, que toda família tem, mas eu percebi que eu vivia insatisfeita. Eu vivia insatisfeita. Internamente, eu vivia reclamando do meu trabalho, do trânsito, dos filhos,
da minha própria vida. Eu vivia constantemente insatisfeita e angustiada, querendo não estar onde eu estava. Na verdade, eu não queria estar na minha própria vida. E eu só consegui mudar isso porque eu tomei consciência desse sentimento de angústia, de insatisfação, talvez de inveja de pessoas que tinham uma vida um pouquinho mais tranquila, ou que não tinham filhos, ou que não tinham que pegar trânsito, ou que tinham mais dinheiro do que eu para não ter que fazer certas coisas que eu tinha que fazer. Procure ser o mais sincero possível. Quais são as consequências que isso tem trazido para a sua vida? A autoconsciência traz um grande poder de fazermos escolhas e transformar a nossa realidade. Então, vamos lá para a segunda parte. Agora a gente vai pegar essas emoções que você anotou, as maiores notas, e ao lado dela você vai colocar qual é o novo sentimento que você pode colocar no lugar desse. Qual seria o sentimento oposto? Que poderia ser, como podemos dizer, a cura. Por exemplo, para raiva. Qual o sentimento que você gostaria de ter nessas situações em que você sente raiva? Escreve o nome desse sentimento. É amor, é paciência, é paz, é tranquilidade, calma. Como esse sentimento é expresso para você? Aí, ao você ter esse novo sentimento, qual vai ser a sua nova comunicação diante dessas situações? Se em vez de ter a raiva, você ter, por exemplo, paciência, resiliência, calma. Qual seria a sua comunicação diante dessas situações? O que você falaria? O que você faria diante dessas situações? Ou de qualquer outro, né? Pode ser, se não for medo, é a coragem. Você tem coragem? Qual a comunicação? O que você vai falar diante das situações em que você tem coragem, em vez de medo? E os ganhos? Quando você tiver uma nova comunicação, novos pensamentos, com a nova fala, com um novo comportamento, qual vai ser o resultado que você vai ter? Tente construir uma imagem. Nessas situações, qual é o cenário? O que você ganha? Qual é o resultado que você vai ter diante dessa nova comunicação, desse novo comportamento? Você vai ter uma vida mais tranquila, relacionamentos mais saudáveis, uma rotina mais feliz, mais saúde física. Como se reproduz numa imagem dentro da sua vida os resultados dessa nova comunicação, dessa nova emoção? Você pode fazer um desenho ou escrever quais são essas emoções, quais são esses resultados, esses ganhos. E por último, coloque decisão ou decisões. O que você vai fazer a partir de hoje? O que está ao seu alcance? O que você pode fazer para começar a ter esse novo sentimento, essa nova comunicação, essa nova vida? O que você precisa fazer? Às vezes são pequenas mudanças, ou na rotina, ou no seu autocuidado, ou na sua comunicação, ou no seu autocuidado físico, mental, emocional, ou na sua forma de ver as coisas. Vou dar um exemplo muito assim, que isso transformou muito a minha vida.
Quando os meus filhos eram pequenos, eu tinha uma vida muito corrida. Eu trabalhava, levava o filho para a escola, buscava da escola, levava para a atividade, voltava para o trabalho, ia para o mercado, tinha que dar conta da academia, da vida social, de tudo. E eu estava sempre correndo, 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 atrasada, com pressa, cansada. E no final do dia eu estava sempre estressada. Eu estava sempre cansada, sempre com aquela fadiga. E hoje, passei um tempo sem dirigir, foi bom, deu uma descansada por causa da pandemia. Mas hoje eu voltei a ter um pouco mais aquela rotina. Eu vou abrir mão de algumas coisas para poder diminuir a minha rotina estressante, respeitando um pouquinho os meus limites, mas muitas coisas a gente não tem como evitar. Mas eu ressignifiquei muitos desses momentos. Então, hoje, quando às vezes eu tenho que ficar no trânsito, eu já não fico brigando mais com engarrafamento, que eu não posso mudar. Eu não fico mais brigando com o fato de eu estar ali no meio do trânsito, ter que ficar uma hora no meio do engarrafamento, se eu não tenho como fazer diferente. E aí eu aproveito esses momentos para tomar consciência do que eu estou pensando, para botar uma música agradável, para ouvir algo que eu gosto, uma atitude de aceitação do que eu não posso mudar e tentando transformar aquilo ali de uma forma mais produtiva, mais feliz. Às vezes, hoje eu percebo que esses momentos se tornaram grandes momentos que eram fardo para mim antigamente, e oportunidades de eu ter grandes conversas com os meus filhos, de conhecer um pouco mais eles. Aquelas coisas que a gente não consegue fazer no dia a dia, porque cada um está cuidando da sua vida, está estudando, está fazendo suas coisas, e ali dentro do carro a gente não tem para onde ir. Então a gente aproveita ali ou para ensinar algo, ou para ouvir algo que eles têm para compartilhar. E isso tornou aquela mesma situação muito mais prazerosa. Hoje eu já me percebo, às vezes, meio angustiada, porque o sinal fechou e eu estou com pressa. Eu falo, ok, o sinal fechou, não tenho que mudar. Eu presto atenção na minha respiração, eu boto algo que eu possa aprender naquele momento. Só essa pequena mudança já mudou a minha forma de viver aquele momento. Eu comecei a dirigir mais devagar também. E quanto mais rápido, eu percebi que quanto mais rápido eu ia, eu estava com pressa, às vezes eu nem chegava muito mais rápido, mas isso me deixava tensionado o tempo todo, porque quando a gente está acelerado, querendo passar, o nosso corpo fica ativado. É uma situação que é mais tensa. Então eu ficava o tempo todo travada, mais atenta. E isso também me gerava mais tensão. Então eu comecei a dirigir mais devagar, aproveitar aqueles momentos para um sinal de perceber uma árvore, de prestar atenção numa pessoa que está passando na rua, de liberar um sentimento de compaixão. Outro dia eu fiquei observando um vendedor ambulante assim no sinal, mas eu olhei com um olhar de amor, assim, de compaixão e de admiração, porque ele estava com uma cara tão feliz, 7 horas da manhã, vendendo um saco de lixo no sinal, que eu falei, nossa, eu não posso reclamar da minha vida, né? Eu estou dentro de um carro, com conforto, com música. Percebe que, em vez de ficar presa aos meus pensamentos de reclamação, de angústia, de estresse, de pressa, eu usei aquele momento para não só aprender um pouco com aquela situação, como de agradecer. E essa simples atitude mudou aquele momento. Aliás, esse dia, essa pequena situação, ela marcou o meu dia. Porque eu fiquei com aquela lembrança e no final, quando o sinal abriu, acho que ele percebeu que eu estava prestando atenção nele, e ele me abriu um baita de um sorriso, e se despediu de mim, me mandou um tchauzinho ainda. E eu falei assim, nossa, ainda ganhei um sorriso ainda para animar o meu dia. E um aceno de uma pessoa que nem me conhecia. E aquela pequena situação ali de uma pessoa estranha fez uma grande diferença no meu dia. E antes eu ficava ali no sinal só presa aos meus pensamentos, e é isso que às vezes a gente faz na maior parte do tempo. Não só no trânsito, trabalho, casa, na hora de dormir. A gente está o tempo todo preso aos pensamentos do passado ou do futuro e perdendo o momento presente. Então, às vezes, o que a gente precisa fazer são só pequenas mudanças. Pequeno passo. Quando você começar a perceber a mudança, talvez você possa fazer mais um, né? Para diminuir o seu estresse, os seus medos. Uma forma de mudar os medos é a gente começar a olhar para eles, de dar pequenos passos em direção a ele, né?
Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma live, que eu tinha muito medo de falar em público. E a forma de eu enfrentar esse medo foi falando. Eu lembro que a primeira live que eu fiz, acho que foi em 2020. Imagina, em 2020 eu ainda tinha medo de falar em público. Faz tão pouco tempo. Vou falar agora, eu fiquei sem vergonha. Eu lembro que eu quase infartei. Eu me arrumei toda, eu não conseguia falar nada. Eu fiz uma live com outra pessoa. E a Cláudia Infante, a outra pessoa ficou falando, e eu fazia pergunta, então, mas eu fiquei tão nervosa que eu não sabia nem o que falar. Mas o fato de eu encarar esse medo e fazer, da segunda vez já foi mais fácil, da terceira vez foi mais fácil. E foi diminuindo, diminuindo, diminuindo os meus medos. E não quer dizer que eu não tenha mais medos. Eu ainda tenho um monte de medo. Mas esse medo está um pouquinho menor. E a gente pode pegando, né? De pouquinho em pouquinho. Entrando em contato com esse medo, de sensibilizando ele. Seja o medo de ficar sozinha. Eu fiz isso com vários. O medo de ficar sozinha. Fiquei sozinha. Me forcei a ficar sozinha. E doeu. Foi bem difícil. Mas passou. E hoje eu estou liberta desse medo. Eu já não tenho mais medo de ficar sozinha. Medo de fracassar. E não quer dizer que seja simples, né? Mas quando a gente consegue passar, naquela hora pode até ser um pouco mais sofrido. Mas quando a gente passa, a gente como se fosse uma libertação. Você consegue fazer coisas que você não fazia antes. Você consegue abrir um leque de possibilidades na sua vida. Então, coloque aí para cada emoção que você identificou que é mais intensa para você, pelo menos uma decisão do que você vai começar a fazer diferente hoje, para conseguir ver um novo resultado. A felicidade, ela não acontece nos grandes momentos. Ela não acontece lá no futuro. Ela não vai acontecer quando você mudar o trabalho, quando você conhecer uma outra pessoa, quando você mudar de onde você mora. Não vai acontecer quando você se separar ou quando você casar de novo, quando seus filhos forem bem-sucedidos, quando a gente aposentar. Antigamente, os nossos pais tinham muito essa ideia, né? Eu vou curtir a vida quando eu aposentar. Aí eu vou viajar. Aí eu vou ser feliz. Aí eu vou fazer as coisas que eu gosto. E ficava esperando algum momento. E eu até passei um tempo da minha vida assim. Eu achava assim, eu vou ser feliz quando eu tiver o meu trabalho. Vou ser feliz quando eu tiver minha casa, quando eu tiver minha família, quando eu passar no concurso. E aí tudo isso foi acontecendo e eu ficava um pouquinho feliz naquele momento, mas depois passava. Porque a felicidade acontece aqui no dia a dia. E se no dia a dia tu está sofrendo, angustiado por conta do trânsito, porque alguém olhou feio, porque o que falaram não era o que você esperava, porque aquela viagem que você queria fazer não aconteceu, a gente não é feliz em 99% da vida. A gente pode conseguir tornar a vida mais leve nesses pequenos momentos. E que os grandes venham também, né? Mas que a gente possa desfrutar das pequenas coisas. Eu teve um tempo que eu comecei a rever as fotos dos meus filhos pequenininhos, porque eu tinha muita memória desses momentos corridos, dos momentos que eu brigava, dos momentos que eu estava com pressa, que eu estava puxando eles. E, e para minha surpresa, quando eu comecei a rever as fotos, porque a foto a gente só registra os momentos bons, né? A gente não tira a foto do momento que a gente está brigando com os filhos, que a gente está chorando. Mas aí, revendo essas fotos, eu consegui ter algumas memórias, algumas recordações de momentos que foram muito simples e muito especiais. E a vida é feita desses momentos simples, daquele momento que a gente passeou com o cachorro, que o filho deu uma risada, né? Aquele momento que você vai fazer cosquinha, né? Vai brincar com o bebê e o bebê cai na gargalhada e todo mundo ri. Esses pequenos momentos é que fazem a diferença na nossa vida. Então, busque algumas pequenas mudanças. A gente sempre tem algum recurso para você poder transformar as suas emoções.